Oi, meu nome é Gilmara, eu sou aconselhadora biográfica aqui em Florianópolis e as meninas do Balaio Antroposófico me pediram para dividir um pouco das minhas reflexões, dos meus pensamentos em relação ao momento que a gente vive e a nossa biografia, né? Então, quando a gente vai falar de biografia, não só da biografia, mas de todos os campos da antroposofia, a gente sempre leva em consideração o macro e o micro. Então, se a gente fala da biografia, a gente pode perceber que a gente está inserido numa biografia macro, que seria a biografia da humanidade como um todo. Nesse momento é muito claro que a gente está inserido nela, né? A gente percebe então que a gente está numa pausa, o mundo inteiro está numa pausa e que essa pausa ela não veio de forma consciente, né? Ela veio por um elemento externo, mas que funcionou para que todo mundo parasse, todo mundo pausasse. A gente percebe as consequências que a gente já começa a perceber nesse macro, né, nessa biografia do macro, dessa pausa. A gente percebe que a gente está tendo menos consequências na poluição, por exemplo, né, já se percebem pequenos aspectos positivos dessa pausa. A gente pode, se a gente prestar bastante atenção, a gente pode perceber que existe uma mudança sutil, por exemplo, os pássaros, eles estão chegando um pouco mais perto da gente, eles estão perdendo um pouco o medo da gente. A gente diminuiu a velocidade. E a gente pode perceber que como humanidade, na biografia da nossa humanidade, a gente vinha vindo numa velocidade incrível, né? Nos últimos 100 anos é uma velocidade que ela é quase... eu quase não consigo nem compreender essa velocidade, né? A internet, por exemplo, hoje, ela que está sendo instalada, ela vem com 10 vezes mais velocidade do que a internet atual. Então a gente chegou assim numa velocidade incrível e aí forçadamente vem a pausa, né? E em termos micro da nossa biografia individual, apesar das coisas que a gente está passando em comum, né, que a gente está se isolando, a gente está vivendo mais sozinho, a gente está com menos estímulos externos, a gente não pode ir nos lugares, não encontra as pessoas da mesma forma, e que o momento propicia, né, esse mergulho mais para dentro, né, esse encontro consigo mesmo. Apesar disso, a experiência é muito única para cada um. Então eu acho que esse momento, é claro que ele é propício, né, para um mergulho interno, ele é propício para perceber internamente aquilo que é essencial, aquilo que é importante na nossa vida. Isso é o momento que propicia para todo mundo isso. E a gente também tem essa oportunidade de se perguntar honestamente o que eu tô aprendendo, no que eu tô trabalhando nesse momento. Porque também por esse momento ser algo grandiosamente ameaçador, né? Por ter essa conotação, né, de que a gente está em perigo, de que existe esse vírus, de que existe essa necessidade da proteção, a gente também com certeza está passando por aprendizados internos em relação a isso. Então eu acho que biograficamente é muito importante a gente tirar o tempo e se perguntar honestamente quais são os aprendizados que eu estou fazendo agora. O que é importante para mim aprender nesse momento? E assim como o macro afeta o micro, né, o micro também afeta o macro. A gente pensa que a nossa vida, né, de repente, né, a gente
perde a percepção de que a nossa vida individual tem uma consequência direta no macro. Então, se a gente tomar conta desses aprendizados, nesse momento, a gente realmente e verdadeiramente olhar para eles e tomar conta deles, a gente com certeza vai estar também tomando conta do macro, né? Fazendo a nossa parte no macro. Então essa é mais ou menos a minha reflexão e eu espero que todos estejam bem e que a gente continue aprendendo em nosso caminho todos os dias.